Muito legal a gente estar junto aqui para fazer uma reflexão e preparar os nossos corações para esse passe à distância que é oferecido pelo SEVAC. E para a gente começar a nossa reflexão de hoje, a gente vai fazer uma prece bem singela para agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, muitos colegas aqui com esse vínculo afetivo, espiritual há bastante tempo. E para mim é uma honra estar com todos estes amigos novos do SEVAC, um centro querido, para que possamos juntos aproveitar ao máximo a experiência de hoje e pedindo humildemente a Deus, o Criador da vida, que a semente desse encontro de hoje possa ficar registrado, guardado num canto especial do coração. E assim, por último, pedimos que o exemplo do nosso querido mestre e professor Jesus, pela sua coragem, pelo seu ensinamento, possa estar ao nosso lado hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, muito bacana estar com todo mundo hoje. Agradeço ao convite feito, né? Na semana passada eu conversei com a Graça, depois tive contato com o Zé Luiz, e é muito bacana a gente fazer novas amizades, e nesse período diferente que a gente está passando, a gente vai se conhecendo à distância, né? Pelas cabecinhas que aparecem aqui na tela. Então, são novos tempos, novas abordagens, e o nosso crescimento continua, a nossa experiência, o nosso estudo. Como foi falado pelo Zé, eu e a minha esposa, a gente frequentou a casa de vocês em 2010 ou 2011, agora eu não lembro exatamente. A gente fez uma parte dos cursos lá no primeiro ano, eu tive bastante contato com a Dona Ofélia, é esse o nome dela, né? Dona Ofélia. E foram meses muito graciosos, muito bacanas, né? E muito legal, então, ter contato novamente com vocês. Eu vou, então, começar a apresentação aqui. Vocês estão visualizando? Agora eu vou colocar no modo apresentação. Espera aí. Vocês estão vendo? Tá Sim, legal. Lucas, tá ok. Tá ok. Ok. Então, esse tema que eu escolhi, Nascer do Alto e Nascer de Novo, ele tem a ver com os estudos que a gente faz lá no NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e também com algumas pesquisas pessoais que eu faço, e esse tema especificamente ele tem uma relação direta com o tema da reencarnação, que é um dos pilares da nossa querida doutrina espírita. E esse tema sempre me chamou a atenção, sobretudo pela maneira como o nosso mestre Allan Kardec ele se deparou com esse conceito lá no Livro dos Espíritos, a partir de questionamentos que ele fazia aos espíritos, por meio dos médiuns, sobre a justiça divina. Primeiro, ele começa lá no Livro dos Espíritos fazendo questionamentos sobre o que é Deus, e ao longo dessa dialética, dessa discussão que ele começou a travar com os espíritos, ele fez perguntas sobre a justiça divina. E a resposta que os espíritos trouxeram é sobre a necessidade da reencarnação, da gente encaixar o conceito de reencarnação como uma lei natural para entender Deus na sua plenitude. E aí, conforme a gente vai aprofundando os estudos no Espiritismo, esse conceito vai ficando mais claro, mais lógico, mais abrangente para a gente compreender os fatores da vida. E quando a gente mergulha lá nos livros do Novo Testamento, fica latente que esse conceito ele é apresentado de maneira direta lá naquele diálogo de Jesus com o fariseu Nicodemos, e também ele está embutido, ele tá sob outras camadas de conhecimento em algumas parábolas, que hoje a gente não vai conseguir aprofundar, a gente não vai conseguir abordar como que esse conceito de reencarnação ele pode ser discutido em parábolas que Jesus trouxe. Mas hoje a gente vai se ater a esse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque traz muita informação
preciosa, sobretudo do ponto de vista cultural e linguístico, quando a gente olha para esse diálogo. Então, assim, eu tenho um resuminho aqui que a gente vai tentar abordar em 30 minutos. Basicamente, é o diálogo com Nicodemos. A gente vai fazer uma discussão também rápida sobre a hermenêutica e as traduções envolvidas nessa problemática. E aí fazer uma discussão sobre o conceito de nascer de novo no judaísmo, porque Jesus ele era judeu, e no espiritismo, porque existem algumas aproximações interessantes para a gente fazer que corroboram, em certo sentido, o que o espiritismo fala a respeito desse diálogo com o fariseu Nicodemos. Para a gente começar aqui, nesse diálogo é importante a gente ter alguns conceitos em mente. Então, a gente primeiro precisa entender que Jesus ele era judeu, então ele viveu sob a influência de uma cultura já existente. Ele falava hebraico e o aramaico. Além disso, ele respeitava as tradições antigas daquele povo. Desde a época de Moisés, a gente encontra uma fundamentação religiosa, civil e legal para fundamentar aquela sociedade. E alguns conceitos interessantes que aparecem nessa tradição fazem uma conexão direta com a doutrina espírita. Aqui no segundo item, eu coloquei filho de Deus. Esse conceito é importante, porque entre os judeus até hoje, só é chamado de filho de Deus aquele seguidor do judaísmo que, no seu dia a dia, demonstra que ele está se sacrificando pela melhoria da sua vida comunitária, da sua família, dos seus amigos, da sua cidade, ou, na época de Jesus, da sua aldeia, dos seus negócios, das famílias que dependem dessa pessoa. Enfim, o que é importante a gente entender aqui é que o conceito de filho de Deus, na cultura de Jesus, há 2000 anos, e que é parecida com o que os judeus entendem até hoje, é um reconhecimento social que se faz àquele que demonstra na prática ser seguidor de Moisés e dos mandamentos de Yahvé. Tá? E isso se aproxima bastante com o que o Espiritismo entende, que não faz nenhum sentido a gente estudar as obras básicas, a gente se esforçar em ler as obras de André Luiz, de Emmanuel, etc., e a gente não se esforçar em aplicar esse conhecimento no dia a dia. E naquela época de Jesus, tinha muita influência cultural dos gregos e dos persas. E isso é importante, porque os gregos falavam sobre palingenesia, que é o conceito de reencarnação aplicado para a cultura grega, e os persas, por incrível que pareça, são os responsáveis pela introdução do conceito de reencarnação na cultura judaica. Então, a gente acha, por exemplo, que só os espíritas acreditam em reencarnação, mas tem uma parcela importante dos judeus que falam sobre esse conceito e defendem essa ideia numa lógica diferente, mas abordam esse conceito, que hoje não dá para a gente aprofundar muito. Mas o que importa para a gente ter aqui em mente é esse conceito. Tem um livro que é de um historiador judeu da época de Jesus, Flávio Joséfos, um dos livros que ele escreveu sobre a antiguidade judaica, ele afirma que foram os fariseus que introduziram o conceito de reencarnação no judaísmo 400 anos antes de Jesus. E assim, não era um entendimento homogêneo, aceito por todos os doutores da lei da época, e essa influência que os fariseus introduziram de compreender a reencarnação no judaísmo vem da influência persa, na época de uma das confusões antigas dos judeus, que eles estavam sob o domínio dos persas. Eles fizeram uma combinação cultural com o zoroastrismo, que era a religião dos persas, e os zoroastristas eles falam sobre a reencarnação, mas de maneira diferente, e falam sobre a existência de um plano espiritual. E foram os fariseus, em contato com os persas, que introduziram essas ideias nas tradições judaicas. E isso era muito latente na época de Jesus. Por isso que no Espiritismo a gente fala que, sob uma outra nomenclatura, sobre um outro entendimento, a ideia de reencarnação fazia parte dos dogmas, digamos assim, do judaísmo na época de Jesus. E que é possível fazer uma interpretação do Antigo Testamento, de alguns trechos do Antigo Testamento,
e do Novo Testamento com esse viés de vidas sucessivas. Então, existe essa ideia de vidas sucessivas no judaísmo. Hoje em dia, tem rabinos que falam abertamente sobre a reencarnação, sobre a lógica deles lá no judaísmo. E um outro conceito importante para a gente ter antes de entrar nesse diálogo é que na época de Jesus não havia conceitos que no cristianismo moderno a gente aceita como uma tradição cultural, como os conceitos de Santíssima Trindade e de Espírito Santo, dentre outros detalhes que a gente aprende nas religiões cristãs tradicionais. Então, esse pano de fundo aqui é importante para a gente ter em mente na hora de avaliar e entender esse diálogo. E aí, agora, mergulhando nessa conversa que Jesus teve com esse fariseu chamado Nicodemos, a gente tem o seguinte. Essa tradução que eu peguei aqui é do Haroldo Dutra Dias. E lá está escrito o seguinte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Aqui nesse primeiro parágrafo, que está no Evangelho de João, capítulo 3, a gente vê que esse fariseu ele se chamava Nicodemos. Isso já é uma informação importante, porque Nicodemos não é um nome judeu, é um nome grego. E na cultura judaica, era comum entre as elites puxarem nome de gregos para os filhos que nasciam. Então, a gente já percebe que esse Nicodemos, ele era da elite judaica da época, ele se tornou fariseu ao longo da sua vida, da sua formação, então, certamente, ele tinha contato com o conhecimento da tradição filosófica grega. Ele sabia que os gregos falavam de reencarnação, ele sabia que essas ideias foram trazidas de muito tempo antes dele, então ele estava por dentro do assunto. E fica muito latente ao longo dessa conversa com Jesus que ele sabia do tema. Aí ele chega para Jesus à noite e ele fala: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aqui eu pus em negrito, se Deus não estiver com ele, porque tem a ver com o que eu falei alguns minutos atrás. Entre os judeus, e sobretudo na época de Jesus, isso era muito latente, só era chamado de filho de Deus, ou que alguém está com Deus, ou com Yahvé, como eles falam, se no dia a dia ele demonstrasse que de fato ele estava se esforçando para aplicar os mandamentos de Moisés e as regrinhas que os judeus chamam de mitzvot no dia a dia. E basicamente essas regras têm a ver com o sacrifício que o indivíduo faz para melhorar a vida da sua comunidade, da sua família, da sua cidade e também de outras regrinhas, como de fato tem que lavar as mãos na hora que acorda, de como se comportar em público e assim por diante. Mas o que importa aqui é que esse fariseu chamado Nicodemos, ele reconheceu que Jesus, essa figura, ele era um seguidor de Deus, porque na prática ele demonstrava isso. Ele reconhecia essa sabedoria de Jesus, que ele era um judeu praticante dos ensinamentos antigos, do Antigo Testamento. E aí Jesus responde, é aqui que vem o principal tema da nossa conversa. Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse daqui é o fundamento, inclusive, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa fundamentação que o Espiritismo traz do ponto de vista evangélico para falar sobre a reencarnação. Então, a gente encontra o conceito de reencarnação no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, com uma linguagem evangélica vindo do Novo Testamento. Nessa tradução que o Haroldo fez, ele coloca que alguém precisa ser gerado de novo para ver o reino de Deus. E gerado em grego, lá nos antigos manuscritos que a gente tem até hoje, ele é traduzido pela palavra egênesen, ou egênesen, como alguns falam. Esse conceito de egênesen, ou egênesen, ele não tem outra tradução a não ser essa, de você nascer fisicamente, de você voltar ao berço de nascimento. E esse conceito aqui, ele é importante porque diz respeito à semântica de uma palavra, ao conceito original dela,
e a como as tradições religiosas cristãs elas se desenvolveram ao longo do tempo. E aí a gente continua aqui falando o seguinte: Nicodemos fala para Jesus na sequência: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura, pode entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Ou seja, esse judeu com nome de grego, ele está falando que ele conhece do assunto, ele sabe do que Jesus está falando, né? Ele entendeu muito bem que o assunto era sobre a reencarnação, é sobre voltar à vida material e viver novamente. E aí Jesus responde: Eu te digo que se alguém não for eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse conceito de água e espírito também aqui é muito importante, porque eram conceitos muito usados pelos filósofos da época, sobretudo pelos gregos, para simbolizar o início da vida material e a possibilidade de existência de outra dimensão de vida, que no Espiritismo a gente chama de plano espiritual, de dimensão espiritual, mundo espiritual. E o conceito de água, naquela época, naquela cultura, estava totalmente relacionada ao início da vida orgânica. Não tem outra maneira honesta de compreender esse conceito numa conversa dessa, de um texto de 2000 anos atrás, a não ser como voltar ao início da vida orgânica. E esse conceito que eu estou falando, ele é importante porque algumas tradições, a grande maioria das tradições cristãs hoje em dia, compreendem esse conceito de nascer da água como sendo de batismo. E isso não tem uma relação nenhuma, não tem relação nenhuma com o contexto cultural e linguístico dessa conversa. E é nesse sentido que é interessante a gente olhar esse diálogo, tá? Então, Jesus continua: o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. E ele continua: não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo, egenesin, de novo. E aqui é importante, ele usa lá em grego esse conceito de você voltar à geração da vida novamente. Ele não está falando de um nascimento moral, especificamente. Ele tá reafirmando, confirmando o que ele falou anteriormente. Ó, é necessário voltar à fonte do nascimento, à origem do nascimento da vida orgânica, para construir o reino de Deus. E aí Jesus poeticamente continua: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Aqui, de maneira muito bonita e poética, Jesus fala que para entrar nesse conceito, nessa vida chamada de reino de Deus, é importante a gente mudar a maneira de enxergar a vida. Nascer do Espírito respeitando os valores culturais daquela época e da maneira como Jesus coloca aqui, e ele fala sobre o reino de Deus, é um estado de consciência. E aqui ele está falando, então, que esse nascimento em espírito diz respeito, sobretudo, como o indivíduo enxerga a vida material, como ele se enxerga nessa dimensão da vida em que a gente se encontra. E aí a gente começa a fazer um paralelo muito interessante com o que o Espiritismo ensina. A gente aprende no Espiritismo, né, que é necessário a gente ter consciência na vida cotidiana, nessa vida material que a gente está tendo nesse período da nossa existência, de que a gente é consciência, a gente é um espírito encarnado na matéria. A gente não é um ser material buscando uma experiência espiritual, é o contrário, na verdade. E esse conceito espírita, de colocar o espírito na frente da matéria, é revolucionário para uma visão materialista da vida. Mas vai de encontro com essa sabedoria de Jesus, mostrando aqui que para entrar nesse reino de Deus é necessário nascer do Espírito, ou seja, reconhecer que o Espírito ele está acima do conceito materialista da vida. E isso é muito bonito, isso cria uma aproximação semântica, conceitual muito grande entre o que Jesus ensinava lá atrás, inclusive resgatando conceitos
das escrituras judaicas antigas e com o que o Espiritismo fala 2000 anos depois. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Ele mostra, então, que essa ideia que o Espiritismo traz hoje, uma linguagem diferente, no sentido de colocar a consciência enquanto espírito como elemento primordial para encarar a vida, é essencial. É o caminho para a gente começar a se distanciar de uma visão, de um comportamento de vida muito materializado. E faz muito sentido. Dessa maneira como ele coloca aqui, que é como o vento, a gente sente a presença do vento, mas a gente não sabe de onde vem, para onde vai, tem a ver com o nosso passado e futuro espiritual. A gente sabe que a gente existe há milhões de anos, mas a gente não tem consciência direta, objetiva de onde a gente veio e, basicamente, o futuro, a gente não tem consciência ainda do que vai acontecer. Então, uma ponte muito profunda aqui, novamente, que o Espiritismo faz com essa sabedoria que Jesus ele traz. E aí, Nicodemos, ele retruca, né? Como pode ocorrer estas coisas? E é interessante, né? Ele vem de uma família abastada, ele teve uma educação primorosa para a época, certamente estudou filosofia grega, ele era fariseu, então tinha contato com o que os fariseus antigos trouxeram, e pergunta isso, né? Ele ficou maravilhado com a resposta. Aí Jesus, ele responde a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Ou seja, ele está afirmando aqui que qualquer doutor da lei do judaísmo tem que saber dessas regras. E, de fato, tem muita informação lá no Antigo Testamento que traz essa ideia de reencarnação de maneira bastante latente, que daria para aprofundar em um outro encontro. Tudo bem? E aqui, dando continuidade, é bastante interessante a gente encerrar essa abordagem aqui desse diálogo de Jesus com Nicodemos, percebendo que se o fariseu deveria saber destas coisas, é porque fazia parte da tradição judaica. Jesus, ele falou que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir o que Moisés ensinou, o que os profetas interpretaram. E então, para Jesus afirmar que o Nicodemos, sendo um doutor da lei, ele tinha que saber dessas coisas, é porque fazia parte da tradição judaica as ideias de vidas sucessivas, as ideias de evolução espiritual, desde tempos remotos. E isso é uma conexão muito bonita, muito profunda, mais uma vez, que o Espiritismo faz com essa sabedoria de Jesus. Eu já falei, né, do livro de Flávio Joséfo sobre antiguidades judaicas. É interessante nesse livro que ele fala basicamente sobre aspectos históricos dos judeus, e lá ele fala sobre aquele detalhe que eu passei no começo, que os fariseus introduziram a ideia de reencarnação no judaísmo mais ou menos 400 anos antes de Jesus, mas com particularidades próprias. A gente falou sobre o conceito de reino de Deus e de filho de Deus, de que é chamado de filho de Deus, como a gente vê esse Nicodemos afirmando que Jesus era um filho de Deus, para um indivíduo que seguisse e aplicasse na prática o que ele havia aprendido das tradições antigas do judaísmo. E esse conceito é importante, mostra que Jesus ele respeita muito essas tradições antigas. E também a gente falou sobre a água como um conceito filosófico da antiguidade, como origem da vida orgânica. E aí, nessa parte final da nossa reflexão, a gente pode colocar alguns conceitos importantes que se desenvolveram ao longo dos séculos, até chegar aqui no século XXI. O início da formação da Igreja Ortodoxa, que depois virou Igreja Católica, teve muita influência das crenças pagãs, e ao mesmo tempo que alguns grupos lá do cristianismo primitivo, como os gnósticos, por exemplo, traziam ideias de reencarnação e de vivência do reino de Deus a partir de uma transformação moral e interior. E é muito bonito isso também, porque a gente vê um paralelo com o que o Espiritismo ensina sobre a reforma íntima, o esforço constante da gente colocar em prática esses ensinamentos, da gente se conhecer,
Por que que eu ajo de determinada maneira quando estou exposto a um conflito lá no trabalho, ou na família, ou no centro espírita, seja lá onde for, sempre trazendo essa ideia de se conhecer interiormente para saber quais os caminhos para construir esse reino de paz, esse reino de serenidade, esse reino de contato com Deus constante. E aí, ao longo da formação da igreja nascente, a partir do século IV, mais ou menos, a gente percebe um distanciamento cultural em relação ao povo em que Jesus vivia. A grande maioria dos pais da igreja, eles não eram judeus, eles nasceram em outras regiões do Império Romano, eles não tinham contato e pouco conhecimento. Quando a gente lê os livros dos patriarcas da igreja, a gente percebe muito isso, que eles não dominavam as questões culturais dos judeus, isso acaba interferindo na maneira de compreender os livros do Novo Testamento, e ainda mais esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Tem uma questão linguística muito importante aí, né? A língua que Jesus falava é muito pobre em palavras, então uma única palavra tinha diversos significados. É como se, por exemplo, aqui a gente conversando fosse falar de manga. Manga em português tem dois significados: a manga da camiseta e a manga, a fruta. E dependendo do contexto, você entende o que significa manga. Em hebraico, em aramaico e outras línguas da época, uma única palavra tinha 10 significados. E na hora que você vai traduzir esses textos antigos, é comum fazer certas confusões e tomar decisões complicadas que comprometem a compreensão. E aí aparecem interpretações criativas, como, por exemplo, nascer do alto. O que os irmãos de outras religiões falam sobre esse diálogo é que Jesus está falando sobre o nascimento do alto, porque em grego esse conceito de nascer do alto, ele também tem o significado de um nascimento moral, vindo de uma dimensão diferente. E esse conceito ele não existe no judaísmo até hoje. Então, a gente pode falar que é praticamente, ou é impossível Jesus ele ter usado esse conceito que é da cultura grega, de nascer do alto e não nascer de novo organicamente, num diálogo em que ele está falando sobre as tradições judaicas, porque ele fala para o Nicodemos que ele como doutor da lei, doutor das tradições judaicas, ele tinha que ter conhecimento dessas coisas. Então a gente vê aqui algumas confusões que foram construídas ao longo do tempo pelas outras tradições cristãs e acabaram desenvolvendo uma estrutura teológica em cima desse nascer de novo como um nascimento do alto. É bonito também, né? Tem uma profundidade filosófica importante aí, da gente buscar uma nova vida em termos de comportamento, de hábitos, costumes, pensamento, para viver o conceito de reino de Deus. Isso, realmente, no Espiritismo, a gente fala muito sobre isso, a reforma íntima, né? Mas no diálogo específico de Jesus com Nicodemos, é impossível a gente introduzir esse conceito cultural da Grécia num diálogo entre judeus. Isso é impossível. E aí, meus queridos amigos, quase no finalzinho aqui, mais alguns minutinhos, quando a gente se esforça para traduzir esse diálogo de Jesus com Nicodemos para o hebraico, a gente fica bastante surpreso, porque a resposta que Jesus dá a Nicodemos sobre nascer de novo ficaria dessa maneira: amém, amém, eu te digo que é necessário voltar à fonte do nascimento para ver o reino de Deus. E essa forma de traduzir essa resposta de Jesus, ela já foi estudada por alguns rabinos, alguns teólogos judeus, que discordam de muitas traduções que foram feitas por outros estudiosos cristãos, porque acabam distorcendo aspectos da língua hebraica e da cultura hebraica. Então, muitos deles falam que a tradução correta para essa resposta de Jesus é dessa maneira, que é necessário voltar à fonte do nascimento para ver o reino de Deus. E fonte do nascimento, na cultura judaica, não tem nada a ver com o nascimento do alto, como uma decisão interior de se transformar moralmente, que é muito bonito e necessário para viver o reino de Deus. Mas
nesse quesito específico da resposta de Jesus, não tem outra compreensão a não ser a reencarnação, que é necessário voltar à fonte do nascimento orgânico para a gente aproveitar as experiências materiais da vida para desenvolver o conceito de espírito ao longo dessas sucessivas vidas. E aí, a partir desse esforço, aproveitar o nascimento espiritual que Jesus fala na sequência. Tudo bem, pessoal? Então, esse sentido de renascimento pelo alto não existia na época, e os estudos que a gente fez mostram, sugerem que realmente o que o Espiritismo interpreta desse diálogo é sobre a reencarnação e é o caminho mais assertivo, digamos assim. E no Espiritismo, para finalizar, a gente vê que ao aceitar a ideia de reencarnação, a gente vê que é um respeito à semântica original desse diálogo, a gente coloca isso em evidência, a gente coloca as vidas sucessivas, a reencarnação como uma lei natural, fica mais fácil da gente aceitar, inclusive, não de aceitar de maneira passiva, né? Mas de compreender mais racionalmente e agir ativamente para melhorar a vida material e dos nossos irmãos, como sendo uma lei natural. Hoje eu estou nessa posição como Lucas, o Zé Luiz está lá nessa vida dele, no futuro, em vidas sucessivas, a gente não sabe o que vai acontecer. Aonde que eu vou estar existindo materialmente falando, onde a minha consciência vai estar no futuro para se desenvolver. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso, de que somos espíritos, e a partir desse esforço na matéria para melhorar a vida da sociedade, pensando no futuro, que voltaremos para essa dimensão. E aí a gente traz o conceito de justiça divina para falar da reencarnação, como eu falei no começo da nossa reflexão. Kardec ele foi introduzido pelos espíritos à ideia de encarnação a partir de questionamento que ele fez sobre a justiça divina, e aí realmente fica mais palpável, fica mais aceitável discutir essa supremacia de Deus na vida quando se coloca a reencarnação no meio. E a ideia de reencarnação nos traz uma gama de oportunidades de aprendizado infinita, traz mais consolo, mais alento para as nossas angústias. Pelo menos para mim, é uma satisfação muito grande assim, a gente ter esse conceito no dia a dia, de que o nosso despertar espiritual ele se dá ao longo do tempo, ele ocorre de maneira dinâmica através do esforço individual e coletivo para a gente se desenvolver. E que o que não for possível aprender agora, nesse momento, nessa vida, a gente vai ter outras oportunidades no futuro. É muito mais poético, é muito mais bonito a gente encarar esse conceito de Jesus, de nascer de novo, dessa maneira, porque deixa a vida mais leve, mais serena, deixa um consolo, uma esperança. Essa é o conceito mais importante para finalizar. A esperança é importante para a gente continuar com o coração aquecido e poder transmitir também ideias mais consoladoras, mais tranquilizantes àqueles que convivem com todos nós. Então é isso, meus queridos amigos. Esse foi a reflexão de hoje. Muito bacana vê-los aqui. E vamos para a nossa vibração.